A maneira como nós olhamos o caminho determinará a maneira como compreendemos o caminho. Assim, isso poderia ser aplicado de maneira bem corriqueira, superficial, se pensássemos num passeio, mas a Bíblia define a vida como caminho, e errar a perspectiva sobre a vida pode ser fatal. Deus nos chama a compartilhar da perspectiva dele, e sobre isso nós vamos tratar. Não saia daí, está apenas começando o Fé para hoje. Você sabia que a Escola Bíblica do Novo Tempo é a maior escola bíblica do mundo? Mais do que isso, você pode se matricular nessa escola já adquirindo desses materiais, de graça. Esse, por exemplo, A Procura da Verdade, chegará à sua casa de forma totalmente gratuita, patrocinado pelos Anjos da Esperança, se você pegar seu telefone e ligar. 0 operadora 12 21 27 3121. Pode optar falar conosco também pelo WhatsApp. Você vai ser atendido e o material chegará à sua casa. Apontando o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, o caminho também é a sua escolha e você pode também adquirir o material. Ou pode entrar pelo site que também está aparecendo para você aqui e pelo site você adquire o material. Faça parte dessa escola e adquira o material que será de grande benefício para você e para a sua família. Um pouco antes do final da primeira parte do século XX, o mundo conheceu uma das figuras icônicas que ilustraram aquele efervescente momento desse século curto, que foi o século XX, onde tanta coisa aconteceu. O Homem-Morcego, o Cavaleiro das Trevas, aquele que se veste de preto, Batman. Bruce Wayne. Ele se destaca porque ele é diferente dos outros heróis. Ele não é um alienígena, ele não é um semideus, não veio de um monte ou de um planeta onde ele vem de uma família divina. Ele também não sofreu nenhum tipo de acidente nuclear que fez dele dotado de superpoderes. Batman é rico, muito inteligente e faz uso dos seus recursos mentais, tecnológicos e de grana para fazer as coisas acontecerem. Carrões e motos e todas aquelas coisas que quem conhece o Batman sabe como é que se dá. Mas ele tem também mais uma coisa, porque num filme ou no outro não tem Robin, mas em todos tem um personagem. O Alfred. Sim, o Alfred é o mordomo. E muitos de nós conhecemos a figura do mordomo por causa exatamente do Batman, porque na nossa cultura ou na nossa vida, comumente, a gente não vê muita gente assim, um mordomo. O mordomo é uma pessoa que ele usufrui de tudo, tem acesso a tudo, cuida de tudo, mas não é dono de nada. Assim é a vida do Alfred. Ele dá conselhos, ele é o ponto de relevância e sobriedade na trama. Ele fala muito, ele age, muitas vezes ele participa ativamente. Mas o Alfred não é o Batman. A mordomia é uma circunstância e uma situação muito importante na Bíblia e precisamos aprender sobre ela porque nela podemos vencer. José é um exemplo bíblico de um mordomo na antiguidade egípcia. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Texto de Gênesis, capítulo 39, versos 2 a 6. Cuidava de tudo, usufruía de tudo, abençoava tudo, mas não era dono de nada. Assim como Alfred é com a família Wayne, José estava na casa de Potifar. Ele era uma figura central, fazendo coisas acontecer. Qual seria o pecado capital de Alfred, o mordomo de Batman? Querer ser o Batman. Qual seria o grande pecado de José na casa de Potifar?
querer ser Potifar. No capítulo 39 de Gênesis tem um momento chave, decisivo, de uma grande prova e tentação na vida de José. No verso 10, ela, a esposa de Potifar, falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos da casa estava presente. Ela então o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. José ali está sendo tentado a sair do status de mordomo. Foi tentado e venceu. É mais interessante ainda olhar para isso da perspectiva de que na história de José e na história de Jesus há muitos pontos em comum. José é o filho desejado, ele viveu entre os 12, ele foi tentado, ele foi vendido como preço de um escravo, ele, pela sua fidelidade, salvou todo mundo. José representa Jesus. José vence em todas as circunstâncias em que seus irmãos perdem. Agora atente para essa comparação. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Gênesis 1, 26 e 27. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Gênesis 2, 16 e 17. Alfred, José, Adão, eu, todos mordomos. Para Alfred, a linha divisória é não ser o Batman. Para José, a linha divisória que separava o que era o seu espaço, o espaço de Potifar, era a esposa de Potifar. E para Adão, era a árvore. Assim, há marcas que determinam para todos nós o espaço da mordomia, onde caracteriza o que é do mordomo e o que é do dono. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Mateus 4, 1 a 7. José não foi tentado apenas como um hebreu fora da sua terra. Ele foi tentado na sua função de mordomo. Ali havia uma linha onde o que José deveria fazer e o que ele não deveria fazer, e no contexto todo, apenas uma coisa ele não deveria fazer. Isso remete imediatamente à história de Adão e sua esposa. Eles poderiam fazer tudo, menos uma, que era a linha divisória que os identificava como mordomos. José percebeu, e pela sua fala é possível percebermos também a consciência que ele tinha. O Senhor me permitiu tudo, menos você. Mas Adão e Eva não perceberam que eles estavam sendo tentados para algo muito além de acessar um fruto ou desejar algo que não era deles. Eles desejaram passar do limite da sua identidade, saindo de mordomos para donos. Pois bem, Jesus é o Adão perfeito, José perfeito, sou eu perfeito. E ele foi tentado na sua função, na sua identidade e se colocando no nosso lugar, foi perfeito onde fomos imperfeitos. Ali, Jesus, na sua função, tinha que identificar o que ele estava e, fundamentalmente, quem era o Pai para ele, no deserto, no monte e no pináculo do templo. Foi sobre um monte que a lei foi dada. Sobre um monte o sacrifício foi feito. É de um monte que o sermão do reino foi pregado e é de um monte que o Filho de Deus vitorioso ascende ao céu. Entre o deserto e o monte está o templo, o pináculo do templo. Nós estamos falando aqui de uma altura de quase 100 metros, o pináculo do templo. O local onde muitas pessoas acreditam que era de onde o arauto dava sinais sobre avisos importantes.
Imagine a cena, lá embaixo uma multidão transitava pelos lugares do templo e lá de cima, muitos metros de altura, se podia ter uma visão de tudo. A gente está falando aqui de uma mudança radical de perspectiva. Perspectiva, essa é a palavra de destaque. No deserto, no ponto baixo do chão, não havia como olhar para baixo sem ver apenas areia, e o socorro vem de cima. Agora Jesus está num ponto elevado e não está mais sozinho, agora ele está no lugar mais movimentado e cheio de toda a região bíblica. Ali é o ponto central da história de Israel, o templo, pessoas passando de um lado para o outro, completamente diferente do que foi o deserto. Não mais sozinho, acompanhado de uma multidão, não mais embaixo, agora em cima. Não estamos falando apenas de uma mudança de cenário, estamos falando de uma mudança de perspectiva. Mudou-se o ponto, mudou-se a vista e parece-me estar ali, uma mudança de estratégia. As palavras no texto são chave. Levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O diabo pegou uma pedra, pintou-a como uma arte, desenhou um pão e ofereceu a Jesus. E ele fez isso em forma de interpretação de texto bíblico. Jesus, com fome de pão, sentiu o cheiro da tinta. A citação do texto do Salmo 91 é perfeita. É isso mesmo que está escrito lá. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, 11. Mas não se esqueça, é que Satanás é que criou o contexto, levando Jesus para o pináculo do templo. Ele cita o texto, dá a interpretação e sugere a aplicação. Esse é um retrato vívido do nosso tempo, onde há muitos textos sendo criados e citados. Mas é Satanás que está dando a aplicação, a interpretação, nos contextos onde os homens se encontram. Amigo, isso não deve ser colocado em menor relevância do que de fato é, porque a soma disso tudo é a miopia de visão para uma realidade muito importante. Miopia é o nome dado a um erro de refração, quando a imagem se forma antes da retina. Ela causa uma visão embaçada, prejudicando a visualização de objetos e imagens que estão mais longe do indivíduo. Na antiguidade não existiam óculos, mas já existiam, obviamente, problemas de visão. E um dos problemas mais comuns de visão que afetavam os povos na antiguidade é aquele que também afeta muitos hoje, que é a miopia. Um dos casos famosos é de um intelectual romano, Marco Túlio. Ele começou a ter grandes problemas de visão até que chegou um momento que ele não poderia ler mais, e ler era uma das suas atividades principais. Marco Túlio, um membro do Senado, intelectual, escrevia bastante, obviamente lia bastante. Como não tinha óculos, ele resolveu esse problema contratando ou comprando escravos para ler para ele. O problema é que isso o colocava numa situação de extrema vulnerabilidade, porque as informações que vinham para ele tinham que ser muito precisas, ainda mais porque dois dos triunviros, naquele momento do triunvirato, eram inimigos mortais dele, Marco Antônio e Otávio. Enfim, para resumir a história, o senador morreu assassinado em 43 a.C. O retrato do senador é o retrato de muitas pessoas no mundo hoje, que míopes não conseguem enxergar, mas obtêm as informações que precisam pelos olhos do inimigo. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia e talvez, dentre os textos que compõem a literatura mundial, um dos mais conhecidos também. É comum ver lugares onde as pessoas deixam o salmo aberto como um mecanismo de proteção ou um lembrete de que Deus de fato é protetor. Muitas pessoas, quando começam a decorar textos bíblicos, vão passar pelo Salmo 91. Ele começa dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Note que na construção a proteção é a palavra que une todas as palavras-chave dos primeiros dois versos. Esconderijo, descansa, sombra, refúgio, fortaleza.
E aqui podemos perceber que Deus está dizendo, e o salmista está reconhecendo pela inspiração divina, a ação de Deus protegendo-nos dos males que afetam a humanidade. Deus, Ele é um esconderijo contra o inimigo e ali estou protegido fora da vista do inimigo. Deus é sombra contra as agruras e contra as agressões desse mundo hostil. Deus é refúgio, onde a sombra e o esconderijo se unem e Deus é fortaleza, onde a proteção se faz na maneira eficiente, forte como resistência. Os versos 3 e 4 formam uma rima de ideias, típica do paralelismo que compõe a poesia hebraica. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. Assim, ele se apresenta como um Deus que livra. E é muito interessante pensar que ele livra do laço do passarinheiro, ou seja, daquele que caça o filhote. Mas aquele que caça o filhote não consegue alcançar esse filhote de pássaro porque é a sua mãe que está presente. Ele o cobrirá com as suas penas, assim como uma imagem de uma grande mãe, uma grande águia que abre as suas asas e junto aos seus filhotes impede que ele seja caçado. A ideia de proteção está em todas as instâncias do Salmo. Mas, por favor, há uma supernova no texto, um brilho de luz e explosão revelando como essa proteção se dá. O refúgio, a fortaleza, a sombra, o onipotente que se apresenta como tudo na vida daquele que precisa de proteção nesse mundo hostil, diz: a sua verdade é proteção e escudo. Assim, olhando desde o primeiro momento, aquele que descansa à sombra do Onipotente, esconderijo do Altíssimo, no refúgio, na fortaleza, na sombra, embaixo das suas asas, toda a soma dessas coisas é a verdade de Deus que se protege. Então, por favor, atente para isso. Essa realidade da proteção de Deus somente vai acontecer se o escudo da verdade conectar. Uma má interpretação, uma interpretação da Bíblia a partir de uma perspectiva egoísta, autocentrada, desmorona toda a proteção porque ela é rejeição a esse escudo. Ao relativizarmos o que é a verdade, estamos aceitando a sugestão de nos atirarmos para baixo. A verdade de cada um é a morte de todos. Essa é uma lógica entorpecida, egoísta, suicida e diabólica. Posso dar pelo menos 3 razões para isso. A nossa verdade é incoerente. Quando olhamos para nós mesmos, caminhamos para um completo fracasso porque os nossos sentimentos mais profundos não se alinham, não se harmonizam. Nossos desejos não conversam entre si. A realização de um é a construção da dor pela frustração e ferida de outro desejo. E somos incapazes de perceber isso na maioria das vezes. Eles são, portanto, contraditórios. A nossa verdade é instável. Nossos desejos não apenas são incoerentes, mas são também mutáveis. Somos pessoas diferentes em cada fase da nossa vida. Quando olhamos para trás, nos anos passados da nossa história, encontramos muitos de nós no mesmo corpo e mesmo nome, mas alguns deles nós simplesmente não gostaríamos que tivesse existido. E com certeza, todos eles tinham certeza de que estavam certos. Como humanos, somos sujeitos a transformações em cada evento da vida. A nossa verdade é ilusória. Nossa verdade não pode vir de sentimentos, porque para o nosso desespero não conhecemos a maioria deles. Eu tenho 43 anos e sou surpreendido constantemente por emoções intrusas. Não podemos definir essa verdade sendo ela minha, mesmo por meus traços de personalidade, porque faltamente escolheremos alguns em detrimento de outros. Atente, qualquer pessoa que define alguma coisa, com certeza, excluiu algumas outras para que aquela fosse definida. Ele me invocará, Salmo 91:15, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Opa, essa parte não foi citada no pináculo. Na sua angústia eu estarei com ele. O salmo não é um salmo de um momento.
Não é um salmo da escolha onde eu bato o olho e procuro aqui uma porção de textos que me favorecem nos planos que eu mesmo fiz. O texto fala de uma situação onde aquele discípulo angustiado se encontrava e ele não escolheu nada. Ele fala de angústia, ele fala de um salmo de um Deus que socorre no caminho. Não é um Deus que assina os cheques que eu preenchi ou vai me suprindo conforme eu vou fazendo o plano sem ele e ele vai me socorrendo. Aqui o salmista está angustiado e não está angustiado pelos 1000 que caíram de um lado ou os 10.000 que caíram na direita. Ele está angustiado com as coisas que aconteceram com ele. Exatamente, há uma angústia. Não foi alguém que subiu num pináculo para pular e agora pede que Deus o socorra. É alguém que, por estar no caminho da verdade e lutando para proclamar a verdade, ou nas circunstâncias hostis da vida, está sofrendo. Nessa angústia, o que Deus está dizendo é não negar que o caminho envolve aflições e nessas aflições nunca estaremos sozinhos. Quando olhamos para esse texto também, você vai perceber que ele diz o seguinte: vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Definitivamente, a salvação aqui não é um instante também da vida, não é um ato, não é uma segunda-feira que termina na hora do almoço. A salvação é um processo de construção na vida dele, que passa a vida inteira. No livro de Romanos, capítulo 8, você vai perceber um texto muito conhecido. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe que Paulo não disse que qualquer coisa coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que todas as coisas cooperam juntas, usando a palavra grega sinergia, de onde tiramos a nossa expressão sinergia. Todas as coisas estão trabalhando para que a imagem de Deus se reconstrua na vida daqueles que amam a Deus. Sabe, esse é um dos textos mais mal interpretados de fato da Bíblia, quando as pessoas acham que qualquer coisa coopera, cair, se machucar, sofrer uma violência, perder, um luto. Não, essas coisas não cooperam sozinhas, mas as coisas ruins e boas e a verdade bíblica estão trabalhando juntas para que a gente absorva e desenvolva a imagem de Deus em nós, em seu amor. Segundo o seu propósito de serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 7, está escrita a poderosa resposta de Jesus. Ele responde: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O que ele está dizendo é, na minha Bíblia tem muito mais versículos. E ele chama a todos aqueles que são escravos do seu próprio ego a não terem uma visão míope ou tendo uma leitura da vida, da Bíblia e dos contextos construídas pelo seu escravo, o escravo dos seus sentimentos, das suas afeições ou paixões. Jesus dá uma resposta decisiva e chama para um contexto verdadeiramente real. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá, Deuteronômio 6,16. Essa é a passagem bíblica que Jesus usa para o seu poderoso contra-ataque. E esse é o contexto. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá,
por causa da discussão dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Texto de Êxodo 17, 1-7. O contexto é muito importante para a gente entender toda a luz que emana desse texto. Paulo, comentando esse texto e falando para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 10, diz: irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob, ou seja, embaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados. Estavam embaixo, bapto, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo é o pão, Cristo é a pedra, Cristo é a nuvem, Cristo é o centro da história, Cristo dá o propósito, Cristo foi o autor do projeto que os tirou do Egito e os conduziu. Ele disse isso a Faraó: eu quero que o meu povo saia daqui e vá para o deserto, vá para o lugar que eu separei para que me adore. O povo não escolheu nada. Toda aquela angústia não foi provocada por uma circunstância, por um projeto deles. A angústia foi provocada porque eles foram fiéis à própria condução. E nesse momento Deus intervém. E é muito importante compreendermos que a condução e o que levou eles para a experiência espiritual foi Jesus através da nuvem. Eles foram levados para adorar, e para aquela experiência de adoração era necessária uma experiência na graça, uma experiência da graça de Cristo para com eles. Portanto, eles tinham que se encontrar com a rocha. Deus os levou ao deserto para entenderem de onde vinha o que eles mais precisavam. Como no fim do Salmo 91, conduzidos pelo Senhor, Ele os pretendia saciar e mostrar a salvação. Mas eles não queriam ver a salvação em Jesus, eles queriam saber o que Deus era capaz de fazer para eles. Era o Alfred, querendo saber por que o Batman não usa o seu poder para servir o mordomo. Eles tentaram a Deus impacientemente, tentaram a Deus para que ele simplesmente se tornasse seu ídolo, estando sob o seu controle, fazendo o que eles queriam que ele fizesse, e na hora e do jeito deles. E isso ficou escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não faça de Deus um ídolo, não o coloque a seu serviço para ser seu mordomo e satisfazer com segurança suas aventuras. De lá do pináculo do templo, Jesus mandou um recado para todos os séculos, principalmente para o nosso, com a sua toxicidade de religiões performáticas e humanizadas. Jesus se recusou a encurtar o caminho da cruz. Ele disse não, porque ele não ia descer 90 a 100 metros do pináculo até o altar. Ele desceu do trono até a cruz. Ele sabia o que fazer e sabia como fazer. Ele não deu carteirada. Ele não teve que provar que era o Filho de Deus, porque na sua escolha ele seria o Filho de Deus pela cruz em nós. Quando você estiver no templo, tenha certeza do que ou quem o conduziu para lá. Não haverá uma experiência verdadeira com Deus se a perspectiva ou a interpretação das suas promessas forem dadas pelo seu inimigo. No templo, o adorador se coloca contrito ao lado do altar e olha para cima esperando um dia subir, e não o contrário.